desenquadrado. E desenquadrado não é bom, nem na vida a gente é bom quando a gente está desenquadrado. A gente tem que estar sempre voltado para aquilo que é o melhor, fazendo aquilo que é o melhor, buscando aquilo que é o melhor na nossa vida, na nossa jornada, na nossa história. E buscar o nosso melhor é cada vez mais você querer fazer realmente coisas positivas, coisas valiosas, coisas que funcionam para você, coisas que podem ser potenciais na sua vida, coisas que você realmente pode trazer, acreditar e fazer com que dê certo, tá? Então, hoje eu vou falar para você sobre um tema muito importante que está relacionado ali à parte do aprendizado, né? Do aprendizado com os nossos erros. Uma coisa que muitas das vezes as pessoas não gostam de errar, não gostam, né? Eu não gosto de errar, você não gosta de errar, e ninguém gosta. Mas existe uma coisa chamada ali na lei da gratidão, que está muito relacionada a essa questão de você avaliar sempre o lado bom, né, das coisas, sempre o lado bom daquilo que você tem. E existe uma teoria, né, que é a teoria de Poliana, né, quem quiser buscar um pouco mais a fundo aí, teoria de Poliana, que ficou muito bem conhecida porque Poliana era uma pessoa que sempre queria entender e sempre buscava aquilo que era o melhor, né? Por mais que as coisas dessem errado, por mais que as coisas não dessem certo, por mais que as coisas não funcionassem, Poliana, ela via sempre algo de bom e sempre agradecia por aquilo, né? Então ela agradecia por coisas boas, mesmo das tragédias, das catástrofes, das coisas ruins que aconteceram na vida dela. Fica uma dica aí muito valiosa. E diante desse cenário, a gente vai falar sobre isso, sobre o aprendizado, né? Até porque a nossa vida, ela é uma grande evolução, ela é um grande processo evolutivo. E dentro desse grande processo evolutivo, nós temos cenários ali que muitas das vezes, lógico, as coisas não vão sair do jeito que desejamos. Mas a grande questão são dois pontos fundamentais quando as coisas não saem do jeito que desejamos. O primeiro ponto é você analisar e ver o que você aprendeu com isso. O que você aprendeu sobre esse cenário. E o outro ponto, ele está muito relacionado a você realmente ver o lado bom disso tudo, né? É aquela velha história, só fura o pneu do carro de quem tem carro, né? Só quebra um motor, só quebra uma peça do seu carro se você tiver carro, né? Então são coisas desse tipo que fazem você olhar para uma outra amplitude. E eu confesso que até um tempo atrás, né, eu era uma pessoa que era muito negativa e eu transformava isso num cenário muito de racionalidade. Então, muitas das vezes minha esposa virava para mim e falava: Laércio, você está sendo negativo com as suas ações. Eu falava: não, imagina, negativo não. Eu estou sendo racional, eu estou analisando ali os pontos realmente que são fundamentais, eu estou avaliando, eu estou fazendo um ponto analítico de que isso vai dar certo, não vai, criando uma probabilidade na minha mente. Olha só que coisa complexa, hein? Tô aqui criando uma probabilidade na minha mente e avaliando lá na frente para ver se isso vai dar certo ou não, né? Então, diante desse cenário, eu comecei a enxergar que existia de fato uma parte estratégica da minha parte, né? Que eu gostava de realmente analisar, de pensar e falar: isso aqui dá certo, isso aqui não dá, isso aqui funciona, não, tal. Mas, de fato, ela tinha razão. De fato, eu olhava as coisas e eu já via o potencial. Parece como se eu buscasse potenciais para que as coisas fossem dar errado. E ainda mais, se elas dessem errado, me gerava um certo prazer nisso. Eu achava muito complexo, depois parando para analisar. Por quê? Porque se desse errado, eu teria acertado. E o meu ego seria, né, na verdade, elevado, né? E aí, gente, nesse cenário, começando a avaliar, eu comecei a perceber que eu era uma pessoa egoísta. Lógico, egoísta. Por quê? Porque eu tô falando que vai dar errado, tô falando que não vai funcionar. E se realmente acontecer tudo isso, o meu ego vai ser elevado, o meu ego vai ser potencializado. Então, diante disso, é um contexto extremamente, realmente irracional da minha parte. Eu não devo, não posso fazer isso, né? Então, diante disso, eu comecei a buscar mais situações que poderiam realmente ser melhores para mim, mais situações que poderiam ver e começar a ver coisas boas nisso, né? E eu lembro naquela semana, furaram 2 pneus do meu carro, acredite, aconteceu isso comigo, tá? Furaram 2 pneus do meu carro, né? E aí foi uma coisa muito interessante, porque assim, um furou e o outro, que era o step, não tava legal, tava meio murcho, eu não tinha me atentado, foi realmente uma responsabilidade minha. E aí eu fui tentar andar com um pneu ali que tava meio murcho e era no trajeto mais longo e o pneu acabou se dissolvendo, né? Então, infelizmente, isso aconteceu comigo. E aí, naquele dia, eu parei, analisei, falei: puxa vida, meu, é um momento, é a fase, é uma situação complicada, são negócios que eu tô tentando fazer, não tá andando. Eu comecei a encontrar várias soluções para aquilo. E lembrando daquilo que ela me disse, né? Eu parei, analisei, meditei e eu falei: foi um grande presente que eu ganhei hoje. Porque furaram só 2, não furaram os 4.
furou o pneu, mas o carro tá andando, né? E foi uma situação bem delicada, porque eu tava numa estrada, onde, né, eu moro, eu pego uma estrada daqui para São Paulo, e eu parei do lado, tinha um cachorro ali, né, que já estava em decomposição. Então, além de ter que trocar o pneu, foi durante de um cachorro em decomposição. Foi realmente uma cena bem lastimável, né? Mas depois eu perei e analisei e eu falei, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado por isso. Obrigado por ter só realmente 2 pneus. Aí quando eu cheguei na borracharia, eu falei, olha, meu pneu é aro 14. Aí o borracheiro falou, não tem aro 14. Eu falei, caramba, meu. Eu falei, e era uma borracharia bem de estrada mesmo, bem ruinzinha, né? O rapaz se esforçava, mas ele não tinha muitas possibilidades ali de realmente de trabalho. E aí eu conversando ali com ele, falei, então, mas o meu step que também furou o pneu é 13. Ele falou, não tenho 13. Eu falei, não é possível, você não tem nada que me leve até um outro borracheiro, né? Um meia nada. Eu já tava pensando em ver se passava um vizinho para eu pegar um step, né? Já tava pensando nessa possibilidade. Eu ia até a academia, já tinha perdido a academia, tinha que pegar as crianças na escola daqui a pouco. Aí vai que esse rapaz mexe lá no fundo, ele acha um pneu. Não vou falar que muito ruim, não vou falar que muito bom, mas ele acha um pneu. 13. E aquele pneu me acompanhou mais ali por alguns dias, né? Até porque deu para rodar. E aí ele colocou o pneu e eu novamente agradeci a Deus. Falei, obrigado, Deus, por ele ter, obrigado, né? Por ele ter pelo menos um pneu, meia vida, fim de vida, sei lá que vida que era aquilo, tá? E o que acontece? O que mudou na minha vida? O fato de eu virar e falar, agradecer e não ficar reclamando, não ficar potencializando. Mudou uma coisa muito potencial. Se eu for falar a nível emocional, tá? Se eu for falar de nível emoção, mudou que eu não fiquei ali pesado, certo? Falar, olha, eu tive uma questão ali na minha vida, na minha jornada, que eu não fiquei ali pesado emocionalmente. Pelo contrário, eu queria leveza, porque eu fui encontrando pontos que foi me ajudando nesse sentido, né? De realmente eu poder avaliar e realmente eu estar ali numa situação muito melhor diante disso. Uma situação mais favorável mesmo, né? Uma situação de gratidão na minha vida, uma situação de agradecer, de realmente ser uma coisa muito positiva. Porém, existe um outro ponto também, né, que ajuda muito nisso. Se a gente for buscar um pouquinho aí na parte científica da coisa e parando para analisar, eu me recordei que o estresse faz um mal danado em exceção no nosso corpo, um mal danado, para se falar pouco. E isso aí gera vários problemas de saúde, tá? Vários problemas mesmo de saúde para você. Mas se você agradece, você logicamente coloca um sentimento de eu não estou estressado, eu estou bem, e isso ajuda muito na sua função corporal, isso ajuda muito na sua parte emocional mesmo, ajuda e muito para tudo, tá? Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Em vez de eu criar um processo de estresse, de desgaste, de evolução, de ficar até mais cansado, né? Não foi. Eu realmente, diante disso, eu fui lá, coloquei uma energia de gratidão e dentro dessa energia de gratidão eu consegui aí fazer com que as coisas realmente funcionassem muito melhor para mim, que as coisas funcionassem muito melhor nesse formato. Coisa maravilhosa, né? Engraçado ao mesmo tempo, mas foi realmente o que aconteceu comigo.